Eu sou Letícia Gonçalves Alfeu de Almeida, historiadora, membro do grupo Escritos sobre os Novos Mundos da Unesp de Franca. Também faço parte do grupo Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, da Unicamp, ambos financiados pela FAPESP. E neste vídeo eu venho contribuir com o projeto Pontes para o Passado, falando um pouco sobre como é o nosso trabalho com a documentação histórica, as chamadas fontes históricas. Enquanto os demais vídeos desta série, os meus colegas medievalistas apresentaram escritos ibéricos, hoje eu me volto para um escrito francês do início do século XV, um dos mais difundidos no período, em forma estilográfica e impressa, e que foi traduzido para as principais línguas vernáculas do Ocidente ao longo daquele século e também posteriormente. Trata-se da Arte de Bem Morrer, ou apenas Arte de Morrer, um livreto anônimo com ensinamentos sobre o momento final da vida do cristão. Isto mesmo, na Idade Média, morrer poderia ser uma arte, ou seja, algo a ser dominado pelo conhecimento e pela técnica, de maneira a se executar com eficácia. Daí a existência de expressões como a arte da memória, entre outras. Neste caso, bem morrer significava morrer segundo os preceitos cristãos, livre dos pecados, tendo como conclusão dessa passagem a salvação, a chegada ao céu e não ao inferno. A Arte de Bem Morrer é um tratado anônimo composto originalmente em latim e circulou em duas versões, uma longa e outra curta. A edição que eu escolhi para este vídeo é uma tradução para o francês da versão curta em latim e foi impressa em Paris por Antoine Vérat em 1496, com o título L'Art de Bien Mourir. Ela narra a disputa pela alma do cristão, a disputa entre o diabo, que tenta o fiel em leito de morte, e o anjo, que o inspira a resistir às provocações do inimigo. Esta versão divide-se em 10 capítulos referentes às 5 tentações e às 5 inspirações, além de uma breve introdução e de uma conclusão que apresenta a cena da Boa Morte, também em imagem, que é a alma sendo conduzida ao céu pelo anjo. Este formato é o que se disseminou nas variadas traduções vernáculas em formato estilográfico e tipográfico, acrescido de imagens para cada um dos capítulos. Ao longo de todo o século XV, nas oficinas tipográficas como a de Antoine Vérat, elas conseguiram expandir o número de textos religiosos em circulação em língua vernácula e assim alcançar um número maior de fiéis leigos. Tendo diante de nós um documento como este, podemos levantar algumas questões. Por que os clérigos letrados desse período julgaram necessário compor esse tipo de manual na língua vernácula? Por que foi importante falar do assunto? Que valores a arte de morrer enfatizava? A quem se destinava e com que objetivos? Como os homens do período se portavam diante da ideia da morte? A arte de morrer é um texto prescritivo, um instrumento do ensino religioso e moral que nos ajuda a entender quais os comportamentos os pregadores esperavam dos fiéis daquele tempo. Nos séculos XIV e XV, as imagens da morte na iconografia, nos livros ou nas igrejas, eram muito comuns, como as imagens macabras nas esculturas dos túmulos e os afrescos da dança macabra. Pensar na própria morte, no inferno e na salvação eram os ensinamentos mais enfatizados pela pregação religiosa. A novidade no século XV é que essa reflexão passa a ser colocada por escrito na língua vernácula e de forma mais elaborada, ou seja, ela acompanha o momento de expansão da escrita em língua vulgar e da ampliação do contato dos leigos com ensinamentos escritos mais complexos. A arte de morrer não pode ser pensada isoladamente, está ligada a um conjunto de textos didáticos e moralizantes sobre a morte que, embora diferentes, tinham um fundamento comum e edificante, como o poema dos Três Vivos e dos Três Mortos, também em francês, ou da Dança Macabra. Outros textos falavam sobre a morte e a decrepitude naquele tempo, mas eram de outra natureza, como os poemas de Eustache Deschamps e de Pierre Ronsard, que lamentavam a ruína humana em tempos de peste. A arte de bem morrer também difere dos manuais que orientavam a assistência aos moribundos, pois, mais do que incentivar a cuidar dos outros ou a pensar na morte dos outros, a Ars Moriendi incentivava o cristão a cuidar de si e a pensar na sua própria morte. O que a arte
arte de morrer e os textos religiosos e moralizadores sobre a morte propunham eram determinados valores cristãos. Cada um dos seus capítulos sintetizava o ensino de uma virtude que combatia as tentações do diabo. A humildade, então, servia para o cristão aceitar os desejos de Deus e não se julgar virtuoso, mas pecador. A fé e a esperança eram virtudes que o auxiliavam a manter-se firme e crer na misericórdia divina. A paciência servia para suportar as dores da agonia e da doença. A caridade para desprender-se do mundo, dos seres e dos objetos amados, sem avareza. Mais do que ensinar a morrer, a arte de morrer ensinava a lembrar que a vida é curta e é preciso livrar-se dos vícios. Pensar na morte tornava-se, assim, um exercício de meditação que todo bom cristão deveria cultivar diariamente, o tempo todo, com auxílio dos livros de devoção e das imagens. Não apenas quem estivesse doente e perto da morte deveria exercitar essa lembrança, mas todos, igualmente, já que todos estavam, de algum modo, perto da morte, pois a morte é incerta e imprevisível. Essa era a concepção da época. A arte de morrer ensinava o cristão a pensar que poderia morrer hoje ou amanhã. Assim, ele era incentivado a avaliar os seus pecados e retomar o caminho da virtude e da salvação. Ele era incentivado a estar pronto a cada dia para esse combate final entre o anjo e o diabo pela sua alma. Na verdade, a arte de morrer ensinava uma arte de viver, o que nos faz pensar um pouco em como nós, hoje, lidamos com a ideia ou a cogitação da morte de outras maneiras, em geral projetando esse momento para um futuro distante. E assim, eu concluo o vídeo de hoje. Muito obrigada pelo interesse e fiquem atentos aos próximos vídeos do